A paz de Cristo para todos. Sejam muito bem-vindos à lição 6, classe de juvenis. A promessa de um redentor. É sobre esse assunto que nós vamos falar no dia de hoje. Os objetivos desta aula é explicar o conceito de redentor, narrar a trajetória da descendência da mulher e conhecer a promessa de um redentor na história. Sejam todos muito bem-vindos à nossa videoaula semanal para a classe de juvenis. Eu sou o Diácono Denis Pereira, professor da EBD há mais de 20 anos, e tem novidade por aí. O novo currículo da EBD foi lançado na última segunda-feira. A partir do próximo trimestre terá muitas novidades. Eu estou super ansioso. E você? Com certeza isso vai aprimorar ainda mais o nosso conhecimento e, claro, o conhecimento dos nossos alunos também. Fale aqui nos comentários o que você achou do lançamento deste novo currículo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, dar like no vídeo e comenta. Fale para nós de onde você nos assiste, deixe suas perguntas aqui e deixe para nós uma mensagem também. Fale da importância do nosso trabalho e, se esse trabalho é importante para você, compartilha com outros professores, com outras igrejas, com seus alunos. Manda o link do vídeo e do canal para todo mundo. Lembrando que temos aqui as videoaulas para as classes de adolescentes, juvenis, adultos e jovens. Bora para a aula de hoje. Pegue lápis, papel, caneta, bloco de anotações da sua revista e vamos para a aula de hoje. A promessa de um redentor é o título da nossa lição. Atos 10 e 43, a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. O texto bíblico está em Gênesis 3, do versículo 15 ao 25. Nós vamos falar aí sobre o nosso Redentor. Ao prometer o Redentor no livro de Gênesis, Deus não falou muito, apenas o suficiente. Não disse quando nasceria, nem onde, nem fez nenhuma promessa específica. Afinal de contas, Deus não diz tudo de uma vez, não é? Deus não descortina os seus planos tudo de uma vez. Ele, aos poucos, vai revelando o que está fazendo. É incrível que imediatamente após a queda, Deus se apresenta novamente ao homem, mostrando a sua graça e que o pecado não altera os seus planos para nós. O plano do inimigo foi nos afastar de Deus. O plano de Deus é nos aproximar dele através de Jesus Cristo. Efésios 2, do 11 ao 16, envia para os seus alunos, para eles lerem, fazerem anotações. É sobre isso que nós vamos falar na nossa aula de hoje. Tópico 1, lembrando que aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, tem link para você me chamar no WhatsApp. Nós temos seis grupos de professores no WhatsApp. Nós também temos aqui um link para você baixar o conteúdo de apoio em PDF e baixar esse vídeo que fez a abertura desta aula. É um vídeo convite, são 30 segundos de vídeo, 28 segundos, para você baixar e envia lá para os seus alunos, convidando eles para estarem na sala de aula no próximo domingo. Tópico 1, um pouco de história. A expectativa da morte imediata. Deus havia dito que se Adão e Eva comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreriam. Não se tratava apenas da morte espiritual, mas de morte física mesmo, não é? Logo ali depois deles terem comido o fruto, eles, não é, até meio que esperavam isso. Bom, Efésios 1, do 6 a 7. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Esse termo aqui usado significa que fomos comprados com o sangue de Jesus. As ofensas mereciam um castigo, morte de cruz. Então Jesus levou nossa culpa e nossa morte em nosso lugar, morrendo na cruz. Tudo isso sem qualquer merecimento de nossa parte. Salmos 49, 8 diz: pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Não há dinheiro no mundo que possa pagar o preço de uma só alma. 1 Coríntios
1:30, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Pertencemos a Cristo, fomos comprados por ele. Colossenses 1:14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Em Jesus, o sangue de Jesus nos lavou, nos purificou de todo e qualquer pecado. 1 Timóteo 2:6, o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. O preço foi o próprio sangue, sua vida por nossa vida. A graça de Deus reluziu naquele jardim agora sombrio. Em vez de fulminá-los, fez-lhe uma extraordinária e animadora promessa. Não é? Então, quando Deus ele aparece no jardim, ele poderia fulminar o ser humano, mas como o plano de salvação já estava estabelecido desde a eternidade, ele então, eu chamo da primeira manifestação da graça visível ali, foi no Jardim do Éden, porque Deus volta e pergunta e chama Adão pelo nome, para dar uma ideia de que nem sempre aquilo que fazemos determina quem nós somos. Deus sabe quem nós somos, apesar do que fazemos. Adão não deixou de ser e de fazer parte do plano de Deus porque pecou. Redenção. No Antigo Testamento, Deus, o Redentor, liberta o povo de situações de cativeiro, sofrimentos, morte, pecado. No Novo Testamento, por meio do pagamento de um preço, isto é, da morte de Cristo na cruz, compra para uma vida de nova liberdade a pessoa que era escrava do pecado e da lei. Essa redenção será completada aí no final dos tempos. Mas, afinal de contas, o que é um redentor? O que é um redentor? É o indivíduo que torna a ficar na posse de uma pessoa ou coisa que havia sido vendida. Esse tipo de resgatador era bastante comum na antiguidade. Não é? O redentor tira a pessoa ou coisa das mãos do outro que a adquiriu legalmente. Não se trata de roubar algo, de tomá-la à força, mas readquiri-lo. Redenção, portanto, é um ato de justiça, não de força. Nós vamos encontrar aqui a figura de um redentor no livro de Ruth, quando Noemi e o seu marido Elimeleque, por causa da fome em Belém de Judá, vão a Moabe. Em Moabe, eles tinham 2 filhos. Esses 2 filhos se casam. Acontece que Elimeleque morre, os 2 filhos morrem e fica viúvas. Ruth e as suas noras. Noemi e suas 2 noras. Ruth e Ofra. Ofra volta para Belém de Judá com Noemi. E quando ela volta, Noemi diz para ela qual era o costume da terra. E ela apresenta para Ruth o parente remidor. Ela diz, olha, existe alguém que pode redimi-la, não é? E esse alguém, esse parente remidor, é Boaz. Boaz vai comprar tudo que é a herança de Elimeleque, envolvendo aí a figura de Ruth, não é? Ele vai, de forma justa, ele vai remir. É o parente remidor. É muito próximo essas duas coisas, não é? Mas é esta figura que está ali. É um ato de justiça, não é um ato de força. Tópico 2. Carência de um redentor. Por que um redentor? A situação de Adão e Eva era muito complicada. A justiça de Deus exigia a morte deles. O preço de um resgate precisa ser equivalente. E não há dinheiro que se pague a vida de alguém. Havia então necessidade de derramamento de sangue deles ou de outro em substituição. Agora, Hebreus, nós vamos ver lá em Hebreus, capítulo 9, capítulo 10, Deus vai matar um animal, sacrificar um animal, não é? Já mostrando ali, não é? Que tinha que se oferecer uma vida pela vida. É disso que se trata isso aqui. Agora, Hebreus vai dizer que sangue de animais não podem remir ninguém, não podem salvar ninguém. Não é? É por isso que nós precisamos ler a Bíblia com atenção.
Nós precisamos ler a Bíblia com atenção. A gente lê a Bíblia sem atenção, sabia? Olha só o que diz aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa interessante na Bíblia. Isaías, deixa eu ver se em Isaías já está assim. Ó, olha só, Isaías 53:5. Alguns séculos antes do nascimento de Cristo, ele diz assim, ó. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões. Não é interessante que Isaías não diz ele será ferido? Ele diz ele foi ferido por nossas transgressões. Não é interessante isso? Não é interessante que João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira? Ele não diz Deus amará. Deus está amando, não amou. Amou quando? Desde sempre. Desde a eternidade. Não vou nem dizer desde o passado, porque Deus é eterno. Deus sempre nos amou. O amor de Deus não é uma atitude presente quando o homem peca, mas quando ele decide criar o homem. 1 Pedro 1, 18 ao 20. Não fostes comprados com ouro, prata ou pedras preciosas, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, sem mancha, conhecido antes da fundação do mundo. Então Jesus, na eternidade, ao reunir-se a Trindade e decidir criarem o ser humano, Jesus Cristo já foi sacrificado ali. O que nós vemos no Gólgota é a parte visível de uma decisão que no reino espiritual já tinha sido tomada. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Deus já sabia o que ele iria fazer. Agora, a grande pergunta que fica é essa. Se Deus sabia o que ia fazer, por que ele não impediu? Não é? Essa é uma pergunta que as pessoas têm feito muito hoje em dia. Se Deus sabia que o homem pecaria, por que ele criou o homem? Deus é Deus, em primeiro lugar. Ponto. Quem somos nós para questionar a vontade de Deus? Em segundo lugar, Deus não volta atrás em sua palavra. Ou seja, uma vez que Deus decide fazer algo, ele não é como o homem, que diz assim, quer saber, não vou fazer. Não. Uma vez que ele empenha a sua palavra que fará, uma vez que ele diz assim, façamos, acabou, não tem como voltar mais atrás. É por isso que na Bíblia, quando diz que Deus se arrependeu de haver feito o homem, aquele arrependimento ali não é como nós enxergamos. Aquele arrependimento que a gente diz assim, eu não deveria ter feito e porque eu me arrependi eu desisto. Não, aquele arrependimento ali é tristeza. Deus sentiu-se triste de haver feito o homem pelo caminho que o homem seguiu. Deus sentiu-se triste. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Deus não nos criou para a morte. Agora, Deus nos criou com liberdade de escolha. Senão não havia como ser um ser diferente, não é? Sem liberdade de escolha. Um relacionamento só pode ser genuíno se os dois lados puderem decidir ficarem juntos ou se afastarem. Da parte de Deus é sempre aproximação. Agora, a parte do homem, o homem pode decidir se afastar de Deus. Por quê? Porque Deus não quer escravos, Deus quer filhos. Deus não criou uma geração de robôs. Não, Deus quer filho. Escravo fica porque é obrigado. Filho fica porque ama o pai. Porque quer se relacionar com o pai. É por isso que mesmo sabendo que fim levaria o homem, ele estabelece a criação do homem e no processo de criação do homem, no plano de criação do homem, está o plano de salvação. Ou seja, o plano de salvação não é o plano B de Deus. Ele foi pego de surpresa e teve que consertar, fazer um ajuste. Não, é o plano A de Deus. Do contrário, todos nós estaríamos perdidos. Muito bem. Tópico 3. A descendência da mulher. A serpente sempre perseguiu os descendentes da mulher. Desde o primeiro, Caim. Talvez a serpente acreditasse que Caim seria aquele que lhe destruiria. Não era.
Mas a perseguição do mal contra a semente da mulher prosseguiu. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, todos sofreram as mais terríveis tentações. Não é? A gente tem Moisés, com a matança ali dos inocentes, depois na época do próprio Cristo, enfim. Todos esses esforços, eles foram vãos. Eles não deram em nada, nenhum desses esforços, porque afinal de contas, ao longo da história, muitas foram as tentativas para que a semente da mulher não prosperasse. Mas o que Deus promete, nenhuma estratégia maligna pode impedir ou interromper. Cada tentativa maligna foi frustrada e só serviu para dar mais beleza ao maior acontecimento da história. Um bebê nascido numa pobre estrebaria que marcou a história dos homens, tornando-se o elo de ligação entre Deus e os homens por meio da cruz. A cruz não é o plano B de Deus, é o plano A. Tudo estava programado desde a eternidade e nada nem ninguém apaga aquilo que Deus escreve. Se a descendência da mulher é uma descendência perseguida, ela também é uma descendência protegida. Deus protegeu a descendência da mulher desde sempre. Deus protegeu. Em toda a história, quando eles entram no Egito, quando eles crescem, e aí há toda uma intenção ali de Faraó de destruir todo mundo, Deus sempre está protegendo. Todos os profetas falaram sobre a vinda do Redentor. As profecias são abundantes em toda a Bíblia. A grande verdade é que a Bíblia vai falar de Jesus de Gênesis a Apocalipse. O assunto da Bíblia é Cristo, por isso que o assunto da pregação precisa ser Cristo. E aí, ao longo da história, nós vamos ver que alguns detalhes que não foram falados lá em Gênesis 3 e 15, eles começam a aparecer. Onde ele nasceria, não é? De qual descendência ele seria, aonde ele viveria, os milagres, o ministério, como ele morreria, como seria sepultado. Estas coisas vão aparecendo depois. Quando chegou o tempo certo, então Deus enviou o seu próprio filho, não é? E a grande questão é essa. Eu estava aqui preparando o início da aula e pensando comigo, não é? Muitas vezes, nos dias de hoje, quando falamos sobre planos de Deus, nós estamos, na realidade, pensando nos nossos planos. Nós estamos pensando numa casa melhor, num emprego melhor, numa família, enfim, numa viagem, sonhos, né? Os nossos sonhos. Mas quando nós falamos de planos de Deus, nós precisamos colocar em primeiro lugar, que o plano de Deus para nós, em primeiro lugar, é o plano de salvação. Qualquer plano que não esteja linkado ao plano da salvação são planos humanos e podem ser frustrados. Então, eu chamo do macroplano de Deus, ou macropropósito de Deus para nós, é a salvação da nossa alma. Afinal de contas, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então, o grande plano de Deus para nós é a salvação da nossa alma. Amém, meus irmãos? Mas não acabou ainda. A nossa aula tem dinâmica. Isso. Tem uma dinâmica muito interessante para você fazer na sua classe. E seria muito importante que você enviasse fotos para nós, ou então pede para alguém gravar e manda no meu WhatsApp. Aí na próxima aula eu escolho um vídeo legal aí e posto aqui para os irmãos verem a dinâmica acontecendo. Vamos para a dinâmica? Dinâmica da redenção. Você vai precisar de folhas sulfite cortadas ao meio e canetas, pincel atômico vermelho, de preferência, não é? Uma lousa lá ou uma cartolina. Você vai desenhar na lousa ou na cartolina as figuras de um carro e uma casa e uma cruz do outro lado, ok? Então você vai desenhar na lousa as figuras de um carro e de uma casa, certo? E do outro lado você vai desenhar a cruz, certo? Comece perguntando a eles, olha só. Deixa eu só ver aqui. Assim, é isso aí. Então tem que ser então tem que ser cartolina. De um lado você vai desenhar carro e casa. Você pode pegar também um recorte de revista com um carro bem bonito e uma mansão bem bonita. Aí do outro lado da cartolina você faz uma cruz bem grande, bem linda mesmo. Bom, comece perguntando para eles o valor aproximado destes itens do carro e da casa. Quanto vale um carro? 50 mil, 80 mil? Por isso que é legal você pegar aí de uma revista,
Porque você coloca lá uma Mercedes, uma Ferrari, uma Lamborghini, um Bugatti, coloca aí. Eles sabem que carros é esse. Se você procurar aí Mercedes, Lamborghini, Bugatti, você vai ver o Bugatti, principalmente, é um carro muito caro mesmo, certo? Casa, coloca lá uma mansão, tá? E aí, sobe os valores aí. Quanto vale isso aqui, esse carro? 50 mil? 1 milhão? Né? Tem Ferrari que vale 3 milhões, né? Quanto vale uma casa? Tem casa de 10 milhões, de 20 milhões. É interessante que você coloque em perspectiva esses valores, que sejam valores altos. Falei sobre financiamento de imóveis e como os valores aumentam caso o comprador não consiga pagar em dia. E quanto mais a dívida, quanto mais o tempo passa, mais a dívida se torna impagável. Ou seja, em pouco tempo, as pessoas não vão conseguir pagar a casa ou o carro. Por quê? Porque a dívida vai aumentando à medida que você não consegue pagar. E aí você pede para eles, você tem que ter distribuído para eles as folhas de sulfite cortadas no meio, né, ou inteira. Essa questão de cortar no meio aí não é uma questão de economia. Enfim, pede para eles escreverem no pedaço de folha de sulfite um valor de dívida assim impagável, um valor que eles imaginam que se eles trabalharem a vida toda, ganharem o dinheiro que ganharam, eles jamais conseguiriam pagar. Né? E aí você vai dando aquelas sugestões ali para o inconsciente deles, né? Algo em torno, sei lá, de 1 bilhão, né? 2 bilhões, joga a dívida lá em cima mesmo. Bom, aí você dá uma olhadinha nos valores que eles anotaram, né? E pergunte a eles, vocês teriam dinheiro para pagar essa dívida tão alta? Com certeza eles vão dizer que não. Bom, o pecado é uma dívida impagável, como essa dívida aí de vocês. Essa para eles lerem Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e versículo 14, que é um dos textos mais incríveis da Bíblia para mim. Eu tenho medo de falar isso, que tem uns irmãos que a Bíblia toda, mas tem uns textos que... Olha só, 2:13. E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, apagando a escrita de ordenanças que era contra nós, a qual nos era contrária, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Então Jesus pagou a nossa dívida. E para concluir então essa dinâmica, você vai pedir para eles que peguem ali o canetão vermelho, certo? E risquem aquela dívida que eles colocaram no papel, risquem aquela dívida, até não ser possível ver que valor que estava escrito ali. Quando eles terminarem de fazer isso, você vira a cartolina do outro lado, que você vai ter desenhado uma cruz, não vai? Você vai ter desenhado uma cruz. Ok. Você pede para eles pegarem aquela dívida que eles tinham e que foi apagada com canetão vermelho, sangue de Jesus, pede para eles colar essa dívida na cruz. O preço foi pago, não há mais dívida nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pela graça nós fomos salvos através da morte de Cristo na cruz. Cristo, o nosso Redentor, pagou a nossa dívida, nos comprou de volta com o seu sangue. Amém? Isso com certeza fará eles refletirem sobre a graça de Deus. Que Deus os abençoe, um forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e a gente se vê aqui na nossa próxima aula. Deus os abençoe, boa semana, boa aula para vocês.